em assistir outra vez essa aula, se tiver interesse, vai estar lá postada lá no Moodle para que vocês possam ter acesso, tá legal? Bem, mais uma vez, esse aqui é o conteúdo da prova, tá legal? Da prova de recuperação. Tá aqui gravada, quem quiser assistir depois, verificar mais tarde, tá beleza. Galera, eu tô aqui estreando um periférico novo no computador aqui, essa mesa digitalizadora que demorou para chegar, né? Quase no final do ano já. E eu tô aprendendo a usar ainda, tá bom? Então eu fiquei treinando ontem à noite, mas meio que foi em vão, tá legal? Então é o seguinte, às vezes eu vou rabiscar a tela aqui, mas eu vou conseguir, beleza? Então, galera, vamos falar então de equilíbrio, ok? A gente já tem uma noção do equilíbrio, a gente já viu isso lá nas leis de Newton, quando a gente falou sobre equilíbrio lá do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, tá? Só que aqui nós vamos nos prender ao equilíbrio estático. Vamos lembrar aqui na parte de cima rapidinho o que acontece com o nosso equilíbrio estático, né? Qual é a condição de equilíbrio estático, ok? Nós temos aqui, ó, duas situações. O equilíbrio dinâmico, nós já vimos, né, que acaba gerando um movimento uniforme, ok? E o equilíbrio estático? Eu tenho, por exemplo, aqui um bloco e eu tenho duas forças aplicadas a esse bloco. Tá? Eu tenho aqui uma força que quer empurrar esse bloco, F1, e uma outra força que quer estar realizando ali sentido oposto. Se por acaso eu realizar o somatório das forças que estão atuando no eixo do movimento, que é o X ali, né? E esse somatório for zero, eu tenho uma consequência muito importante. Qual é a consequência que eu tenho? De acordo com a segunda lei de Newton, a minha aceleração vai ser zero. Tá legal? E no equilíbrio estático, tá legal? No equilíbrio estático, nós teremos o corpo em repouso, tá legal? A velocidade que esse cara vai ter é numericamente igual a zero, ok? Então é essa condição que a gente está enfrentando nesse meu exemplo aqui, ó. Nesse exemplo eu tenho três fios, o fio 1, 2 e 3, tá legal? No fio 1 eu vou até desenhar aqui já, ó, quer dizer, se eu conseguir, claro, eu vou desenhar aqui, ó, a força que atua nesse fio. Eu vou chamar essa força, como eu sou muito criativo, de tração 1. Ok, galera? Bem, existe ali um outro fio, tá legal? Esse outro fio vai também ter uma força sendo transmitida através dele, que é a tração 2. Ok, até aí, né, gente? E nós temos aqui, por fim, o último fio aqui, para cá para baixo. Tá legal? E nesse último fio você já tem uma consequência muito importante, que é a tração 3. O que você sabe sobre a tração 3? Que é igual ao peso desse objeto aqui. Tá legal? Então, nós temos essas condições até aí. Galera, como é que tá até aí? Eu posso continuar? Como é que tá até aí? Tudo bem até aí? Beleza? Legal, né? Bem, vamos agora verificar que tem uma linha pontilhada aqui que eu fiz, tá vendo? Essa linha pontilhada, eu vou até... Peraí, rapidinho que eu vou colocar uma outra linha pontilhada. Eu coloquei uma linha pontilhada
no eixo Y, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma linha pontilhada no eixo X, tá legal? Então tá aqui, ó. Ok? Esse é o eixo X, tá legal? Bem, se a gente perceber bem, a tração 3, ela está sobre o eixo Y. Então, ela não precisa ser decomposta. Mas se você analisar bem a tração 2, ela está fora do eixo Y e está fora do eixo X. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que decompor essa tração. Você tem que gerar uma parcial dela no eixo Y, e eu vou chamar ela de T2Y, ok? Tá legal? E cadê a outra parcial, galera? Tá aqui, ó, no eixo X, que eu vou chamar de T2X. Agora, moçada, conhecimento da matemática de vocês, percebam que eu falei vasto, né? Você já sabe que esse ângulo aqui, ó, é igual àquele ângulo lá de cima, ok? Tá beleza? Eu posto pelo vértice, tá legal? O que está acontecendo aqui? Eu transformei uma única força, que era T2, em duas outras forças. Uma parcial dela no eixo Y e a outra parcial do eixo X. Galera, eu vou realizar a mesma coisa com T1. Eu vou gerar uma parcial de T1 aqui, ó, nesse eixo. Olha como eu sou criativo. Vou gerar T1Y, ok? Tá sobre o eixo Y. E aqui, ó, a outra parcial da força, que é a T1X. Tá legal? Bem, mais uma vez você verifica que esse ângulo aqui, ele é numericamente igual a esse outro ângulo aqui, ok? São opostos pelo vértice. Tá legal? Meus amigos, como é que vocês foram na decomposição desses vetores? Transformar um vetor em dois vetores, né? Deixar de existir o vetor T1 e T2 e passar a existir projeções dos vetores nos eixos, no eixo X e no eixo Y. Como é que foi nisso aí, galera? Não entendi muito, não. Que parte que você não entendeu? Você lembra quando a gente falou de vetor, né, que a gente pode gerar a projeção dele no eixo X e a gente pode gerar a projeção dele no eixo Y? Também não consegui identificar qual parte que tem aquela fórmula. Vamos devagar, vamos devagar. Eu tinha um vetor V, isso foi na aula lá de vetores, tá bom? Eu tinha um vetor V que estava fora do eixo, ó. Esse é o eixo Y e esse é o eixo X e esse aqui é o ângulo, tá bom? Eu peguei esses vetores, no plano inclinado a gente decompõe, né? Vamos ter que fazer isso também perfeitamente, é só decompor. Nicole, você conseguiu lembrar disso aqui, ó, da decomposição dos vetores? Transformar um vetor em dois? Se você, ó, olhar a aula sobre vetores, você vai ver que eu falei sobre isso aqui, ó. Até sei calcular esse vetor, ó. Cara, foi uma aula que a gente falou de cinemática vetorial, se eu não me engano, tá? É a decomposição de vetores. É transformar um único vetor e gerar as projeções dele, tá legal? Eu gerei projeções de T, eu projetei ele no eixo Y, por isso que ele está aqui agora nesse eixo, e projetei o T2 nesse outro eixo. Tá na plataforma, mas se você compreende aqui, eu acabei de falar, não tem muito mistério não, tá? É só pegar o vetor que está aqui e transformar ele em dois. Só que um sobre o eixo Y e outro sobre o eixo X. Os valores dele que você vai precisar disso aqui, ó. Não tem muito mistério, tá? É pegar o vetor e decompor, projetar ele no eixo Y e no eixo X.
Ok? Camila, como é que foi aí? Beleza, então. Então vamos aqui, olha, é simples agora, muito simples. Vamos verificar a condição de igualdade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos verificar o somatório das forças que estão atuando em X. Tá legal? Se esse somatório der zero, e eu sei que ele vai dar zero, por quê? Porque eu estou numa condição de equilíbrio, tá legal? Eu estou numa condição de repouso, ok? É isso que a gente está estudando, tá? O que eu posso te dizer? Eu posso dizer que a força que puxa esse sistema para a direita, para que esse cara fique em repouso nesse eixo aqui, ó, no eixo X, a força que puxa esse cara para a direita, T2x, tá legal? Ela obrigatoriamente tem que ser igual à força que puxa esse cara para a esquerda, que é o T1y. Então quer dizer que esse objeto nem vai para a direita, muito menos para a esquerda. A mesma coisa eu posso fazer, vou até mudar a cor aqui, a mesma coisa eu posso fazer o somatório das forças que estão atuando no eixo Y. Se esse objeto não sobe nem tampouco desce, é porque eu tenho uma condição de equilíbrio. E qual é a condição de equilíbrio? Que T3, que quer puxar esse objeto para baixo, vai ser igual a quem? As duas forças que estão apontando para cima. T1y mais T2y. Ok? Então, por que esse cara está parado? Porque respeitou essas duas condições. A força que puxa ele para baixo é numericamente igual à decomposição das duas forças, T1 e T2, só que no eixo Y. E por que esse cara não se move para a direita nem tampouco para a esquerda? Porque as forças que estão atuantes na direita e na esquerda se igualam, por isso que esse sistema se encontra em equilíbrio estático, ok? E aí, galera, posso continuar? Como é que foi até aí? Tranquilo? Beleza? Ok, então, né? Vamos ter que apertar um pouquinho o passo aqui. Bem, para facilitar a nossa vida, né, em vez de decompor todas as forças, aparece um teorema aqui, que é o teorema de Lamy, tá? O que esse teorema diz? Se eu tenho um sistema, né, com 3 forças aplicadas, eu posso reduzir esse objeto a apenas um ponto material e usar essa relação que está aqui, ó. Ok? Olha essa relação que a gente chegou aqui, ó. O valor da força... Eita, olha eu usando essa caneta que eu não sei usar direito. O valor da força sobre o seno do ângulo oposto a essa força. Então aqui eu tenho, ó, a força F2, que é o peso dessa barra. Se eu dividir o valor da força F2 pelo seno desse ângulo aqui, ó, vamos desenhar, ó, aqui eu estou exagerando, tá? O seno desse ângulo aqui, ó, vou chamar ele de gama. Aqui eu concentrei tudo num ponto só, olha aqui o gama aqui, ó. Se eu pegar essa força aqui, que é F3, né? Não é F2 não, é F3. Se eu pegar F3 e dividir por esse ângulo aqui, obrigatoriamente, né, vai ser igual a F1 dividido por esse ângulo aqui, ó. Tá legal? Vai ser igual a F1 dividido por esse ângulo, que obrigatoriamente também vai ser igual... Deixa o programa responder, que às vezes ele para de responder. A esse ângulo aqui, ó, beta. Ok? Então, F2 sobre o seno de beta vai ser igual a F1 sobre o seno de alfa. F1 sobre o seno de alfa vai ser igual a F3 sobre o seno de gama. Tá? Corpo extenso,
a gente não consegue ver muito bem esses ângulos. Mas se você concentrar essas forças no centro de massa do objeto, você consegue identificar muito bem esses ângulos. Então essa proporção aqui, galera, tem que ser seguida para que meu objeto permaneça em equilíbrio estático, ok? Muito importante esse teorema, você vai utilizar ele direto, tá? É muito mais simples utilizar ele do que decompor os vetores lá em cima, tá legal? E aí, galera, como é que foi nessa parte aí? Beleza? Vou seguindo então, tá legal? Vou seguir aqui, ó, para falar sobre o corpo extenso. Antes, qual era a minha preocupação? Antes, a minha preocupação era transformar o objeto num ponto, igual no quadro que nós vimos anteriormente. Só que agora, a minha preocupação se tornou outra. Agora, o meu corpo é extenso, então eu posso aplicar forças em vários lugares desse corpo, ok? Então, essas forças, quando aplicadas num corpo que está preso em um ponto, olha só o que eu estou falando, hein? Essas forças, quando aplicadas num corpo extenso, que estão presos, esse corpo está fixado em um ponto específico, essas forças podem provocar no sistema uma rotação. Ou seja, se você analisou aqui a força F1, ó, ela pode provocar uma rotação para baixo. Se você analisou F3, eu vou até mudar a cor aqui, ó, ela pode provocar uma rotação para cima. Tá legal? Daí, ó, o computador, olha que loucura, ó. Viu? Desculpa aí, ó. O computador e a mesa digitalizadora brigando e o cara não sabe usar ainda por cima, né? Tudo errado. Então tá aqui, ó, galera. Então F1 pode gerar uma rotação nesse sistema para baixo e F3 pode gerar uma rotação nesse sistema para cima, ok? Preste atenção agora. Toda vez que uma força pode gerar uma rotação num sistema, nós estamos na presença de uma nova grandeza física, denominada momento ou torque. Você representa como um M maiúsculo, tá? Ou essa letra grega aqui, ó, um tal, beleza? Eu coloquei aqui, ó, a letra grega tal. E perceba que esse torque é dado em função da distância. E ó, melhor ainda, esse torque, que é a grandeza que pode provocar rotação no meu sistema, tá? É dado pelas forças que são perpendiculares ao eixo de aplicação. Então, percebam que F1 é perpendicular a esse eixo dessa chave. Tá legal? Então, F1 pode executar um torque, ok? Perpendicular é muito bom, né? Porque o ângulo aqui vai ser 90 e o seno de 90 vai dar 1, né? Então, esse torque de F1 vai ser quem? Olha, o torque de F1 está aqui, ó. Vai ser F1 vezes a distância até o ponto de apoio, ok? O ponto de apoio aqui nesse caso é o parafuso. Olha esse exemplo aqui, ó. Se você por acaso, a boa e velha gangorra, ok? Olha aqui, ó. Se eu venho aqui e aplico uma força bem na extremidade, tá aqui, ó, F1, tá legal? Ela está distante, uma distância de 1, ok? Aí eu venho aqui, ó, e aplico uma força F2. Ela está distante do ponto de apoio, uma distância D2. Percebam que tanto F1 quanto F2 nesse meu desenho aqui são perpendiculares. Então, quando eu colocar aqui, ó, o seno de 90 vai desaparecer. Mas entendam o seguinte, galera, que F1 quer provocar rotação nesse sentido. Então, vai gerar um torque nesse sentido. Já F2 quer provocar rotação no outro sentido. Então, vai gerar um torque no outro sentido, ok?
Esse torque, então, é uma grandeza física que quer gerar rotação ou que provoca a rotação. Tá legal? Quando o torque vai ser o maior possível? Quanto mais distante você tiver do ponto de apoio. Tá legal? Então é por isso que a maçaneta da sua porta é colocada na extremidade da porta. O ponto de apoio são as dobradiças da porta. Para quê? Se você coloca a maçaneta mais para dentro, você vai ter que realizar uma força muito grande para provocar a rotação. Quando você coloca mais na extremidade, né, essa distância aqui aumenta, ó. Se essa distância aumenta, o torque aumenta. E torque provoca o que, galera? Rotação. Se esse torque aumentou, você vai ter uma rotação melhor. Tá aí o motivo que quando você vai tirar o parafuso da roda do carro, né, aquela chave é muito pequena, você faz o quê? Você coloca um cano de metal preso na chave, assim, ó, para aumentar o tamanho dessa chave. Tá legal? Para aumentar o tamanho dela, para que você aplique uma força aqui, ó, com uma distância maior ainda. Porque quanto maior a distância, maior o torque. Quanto maior o torque, melhora a rotação do seu sistema, ok? Por isso que o torque de T3, da força 3, é maior do que o torque da força 1, porque a distância da força 3 foi maior, ok? Para a gente terminar esse assunto do torque, preste atenção. Tá vendo a força F2? Ela foi feita, ó, no centro, na linha de apoio da minha chave. Tá legal? Então, essa força F2, ela não consegue propor rotação para essa chave. Ela simplesmente está pressionando a chave. Então, a força F2 não consegue gerar torque para baixo, nem tampouco para cima. Matematicamente, é só você ver que ela tem um ângulo de 180 graus. Quando você coloca um ângulo de 180 graus aqui, ó, vai dar zero, ok? E se você coloca zero aqui, o torque também vai ser zero, ok? Por isso que essa força F2, ela não provoca a rotação do sistema, porque o torque dela foi igual a zero. E para a gente terminar o torque, ó, qual é a unidade de torque? Não é força vezes distância? Vai ser Newton vezes metro, ok? Meus amigos, grandeza importantíssima, tá legal? E aí, como é que foi? Foi tranquilo? Tem alguma pergunta? Como é que foi aí? Entendeu por que a chave de fenda maior tira os parafusos melhores, né? Entendeu porque a chave de boca maior também faz isso? Ok? Beleza, né? Bem, a consequência disso, na tua apostila, está no capítulo, eu acho que está no assunto 11, tá? Que são as alavancas. Mas antes de falar das alavancas, vamos falar rapidinho aqui do momento binário. Quando acontece um momento binário, galera? Quando você tem duas forças iguais, observem nesse meu exemplo aqui, ó, duas forças iguais, sentidos contrários, tá legal? E para calcular o torque dessa força, é só você pegar, ó, qualquer uma das duas, porque as duas são iguais, e multiplicar pela distância entre elas, ok? Essa distância entre elas nada mais é do que a diferença entre, ó, torque de F1, vai ser torque à distância. Deixa eu escrever aqui para você ver melhor. Deixa eu escrever aqui, ó. Eita, já vai acabar nosso tempo. Então tá aqui, ó. Essa é a distância 1 e essa aqui é a distância 2. Tá legal? Se você quer calcular o torque desses caras, você é só somar, né? Ok? O que vai acontecer? Você vai ter o torque de uma força aplicada à distância 1. Como esse cara está em sentido oposto, você vai ter o torque da outra força. Eu vou colocar aqui a distância 2 porque o torque maior é essa aqui, tá? Como as duas forças são iguais, eu escrevi F, tá legal? E aqui distância 1. Se você colocar o F em evidência, você vai ter isso aqui, ó. B2 menos B1.
E quem é D2, que é essa aqui, ó, menos D1? É justamente a distância entre as forças que geram esse binário. Ok? Então, quando aparecerem forças iguais, para calcular o torque, né, o torque binário ou o momento binário, você tem que saber o valor da força, claro, você sabe que elas são iguais, ok? E tem que saber a distância entre essas duas forças, para que você consiga provocar um torque binário na sua alavanca, ok? Gente, como é que foi nesse ponto aqui para a gente falar um pouquinho sobre alavancas e encerrar? Tem alguma pergunta? Na parte aqui do binário, de boa. Nicole, ok. Aline, ok. Vamos lá, galera. Beleza, então. Então é o seguinte, galera. Beleza. Vamos falar das alavancas. Uma a gente já conhece, né? A gente é aquela nossa boa e velha gangorra, ok? E por que o nome dessa alavanca é interfixa? Aqui, ó, o prefixo inter, tá? Esse prefixo inter aqui, ó, quer dizer entre, tá? Ele está, a parte fixa está entre. Está entre quem? Está entre a força potente, que é a força que você está fazendo, legal? Aqui está o ponto fixo, por isso que ela é interfixa, ok? Com a força de resistência, aquilo que você quer levantar. Tá legal? Então, o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente. Aqui, rapidamente, só para você ver, se esse cara fica na horizontal, é porque a força potente vezes a distância da força potente até o ponto de apoio, tá aqui, ó. E essa aqui vai ser DR. Em alguns livros, os caras tratam D1 e D2, tá bom? E aqui, a força de resistência. DR. Tá legal? Então, isso aqui é a condição de equilíbrio, tá bom? Nesse tipo de alavanca. Ok? Bem, a outra alavanca que a gente vai ver aqui é a alavanca interresistente. Tá legal? O que tem de importante nessa alavanca? Ó, inter, ok? Então, a parte que está no meio, ó, que está no inter, tá legal? É a resistência. Então veja que a resistência passou agora para o meio da alavanca. Eu faço uma força potente de um lado, eu faço aqui meu ponto de apoio na extremidade e a resistência está aqui, ok? Então a minha força que eu quero erguer, que é a força resistente, é essa. Essa é a distância dr da resistência e essa é a distância da força potente, ok? Tá valendo aquela condição anterior. E por fim, meus amigos, a nossa força interpotente. Inter significa no meio, né? Entre, ok? E quem está entre? A potência. Então, numa extremidade eu tenho o ponto de apoio, na outra extremidade eu tenho a resistência, aquilo que eu quero levantar, e no meio aqui eu tenho a força aplicada. O exemplo para isso aqui, ó, é aquela boa e velha pinça, né? Eu não sei desenhar uma pinça. Parece até um olho. Então aqui tem o objeto que você está segurando. É a resistência, tá legal? E aqui você aplica a força, ó. A força potente, ok? Aqui é o ponto de apoio e aqui é a resistência. Força resistente, tá legal? Aqui para cima, ok? E aqui também tem outra para baixo. Ok? Beleza, meus amigos? Tranquilo até aí? Vamos encerrando por aqui, então? Beleza. No nosso próximo encontro, galera, no nosso próximo encontro, vamos fazer exercícios desses dois capítulos, tá bom?
Eu não lembro se é 9, 10, 10 e 11. Sei que são 2 capítulos, tá legal? Beleza, então, galera. Posso tirar esse compartilhamento aqui? Antes eu tenho que fazer uma chamada de vocês. Beleza, galera. Tirando o compartilhamento aqui, ok? Meus amigos, boa semana para vocês, tá legal? Fiquem com Deus aí, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!